Eu sou o Padre Gabriel Natan. Eu sou a Júlia. E você está no Convocação Podcast. Um lugar de partilha, de escuta, testemunho e muita oração. E hoje, a Júlia, junto com o seu esposo, Guilherme, eles são os nossos convocados para que hoje nós possamos conversar sobre namoro, noivado e matrimônio. Sejam muito bem-vindos ao Convocação Podcast. Mas você, Júlia, já é de casa. Troquei de lado hoje. Exato. Obrigado pelo convite. Obrigado pelas risadas até aqui. Não, gente, eu vou contar. Conta o perrengue. Eu acredito que quando começar vai ser editado no começo. Mas depois nós colocamos a primeira parte. Aí ali a brincadeira até do negócio da almofada. Então assista até o final que você vai ver. E aí nós iríamos entrar ao vivo. Mas aqui temos 3 pessoas que são profissionais em tudo, menos nessa área. Mas Deus ele vai capacitando aos poucos. Mas hoje eu quero conversar, nós estamos neste mês de julho, como vocês bem sabem, que é especial para os casais. E vocês viveram há poucos dias, exatos 9 dias? Dia 14, hoje é... Hoje é dia 23. É, 9. Uhum. Nossa, eu tô muito matemático. E vocês vivenciaram aquela que eu imagino que foi até então a melhor experiência, ou uma das melhores que vocês tiveram em toda a vida. Que foi vocês contraírem o matrimônio, são nubentes ainda, recém-casados há poucos dias. E nessa conversa de hoje, eu quero ver com vocês sobre o período de amizade, namoro, noivado e o casamento. Por mais que sejam poucos dias, e talvez alguns casais que sejam mais velhos vão falar, mas claro, agora é tudo bonito, é tudo lua de mel. Mas a lua de mel é você quem faz. E ela pode ser constantemente em seu relacionamento. Mas quero começar conhecendo vocês. A Júlia nós conhecemos um pouco mais, mas o Guilherme só dos bastidores. Você pode se apresentar? Então, me chamo Guilherme, eu tenho 28 anos, né? Faço 29 esse ano. Sou de Blumenau, sou advogado, também trabalho em outras áreas ali, sócio de algumas outras coisas também. Enfim, participei, né? Passei por bastante tempo aqui por Blumenau, morei já em outros lugares também, e minha história assim, com a igreja ela é mais recente do que muitas pessoas pensam, né? Apesar de a gente tá muito envolvido em acampamento, principalmente, depois conhecendo o Padre Gabriel e a Júlia na questão da diocese, né? Então, hoje estamos como casal, mas estive também muito intensamente envolvido nos eventos, né, e no que precisava, mas é uma história recente, querendo ou não, de conversão, digamos assim. Então antes você disse que você era desviado. Sim. Eu até posso contar um pouco da história, assim, né, desse caminho de conversão, não sei se esse também... Por favor. Mas eu era bem afastado da igreja, né? Minha família é uma família católica, né? Hoje vocês conhecem também. Meus pais hoje são ministros da igreja também, né? Da Eucaristia, no caso, né? Também são participativos, né? Mas a gente sempre foi uma família católica tradicional, no sentido de vai na missa aos domingos, né? Meus pais sempre levavam eu e meu irmão, né? Na missa. Mas sempre tinha uma segunda intenção, né? A gente sempre queria sair no domingo à noite para comer alguma coisa, né? Então a gente ia na missa meio que obrigado, assim, não entendia muita coisa. E depois de um tempo, adolescente e aí jovem adulto, eu fiquei bem afastado da igreja, né? Porque para mim, até então, na minha cabeça, não tinha o porquê eu estar dentro da igreja. Não fazia sentido. Não fazia sentido para mim, né? Não é que não fazia sentido, eu não entendia, né? Hoje eu entendo que eu sentia, né, muita falta disso, né, mas a gente não tem esse discernimento para saber que você sente falta realmente dessa ligação de Deus, né, e entender tudo mais. Então eu fiquei por anos fora da igreja, por anos assim, sem ir na missa, sem nada, na verdade, né, sem os sacramentos, né, até que eu
eu morava fora de Blumenau, né? E um dia, já adulto, já tinha minha carreira, mesmo que por pouco tempo, né? Enfim, já vivia a minha vida normal e sentia sempre falta de alguma coisa, né? E aí comecei a buscar isso, e lembrava que os meus pais sempre falavam pra gente assim, busca, né? Busca Deus, lê a Bíblia, vai atrás disso, né? Porque o mundo vai te oferecer, né? Dinheiro, muitas coisas, né? Mas isso não vai te preencher. E de fato eu comecei a notar isso, né? Comecei a perceber isso na minha vida, que sempre faltava alguma coisa. Até que eu comecei a ler a Bíblia, né, em Provérbios, né? E lá eu descobri que tinha resposta de tudo, né? Então, toda dificuldade, desde dificuldade pessoal até profissional, estava escrito na Bíblia, né? E aí eu comecei ali, que eu acredito que foi a virada de chave para a minha conversão, né? Eu nunca fui para nenhuma outra denominação, eu só me afastei da Igreja Católica, então foi um retorno para casa, assim, né? E aos poucos eu fui voltando para casa. Até que chegou um momento que eu precisava de alguma coisa, porque eu fui muito sozinho nesse caminho, né? Não tinha ninguém que me acompanhava, até porque eu morava fora de Blumenau, né? Quando eu voltei para Blumenau, também não voltei para a igreja com os meus pais, né? Fui em uma outra missa com eles, fui voltando, né? Mas ia muito sozinho. Até que um dia me despertou a curiosidade e o acampamento, né? Mas você soube como? Por uma amiga em comum nossa, que é a Rafa. Rafa, né? Ah, vocês já tinham amizade? Eu conheço a Rafa há muito... É. Eu e a Rafa, no caso, né? Sim. Eu conheço a Rafa desde o ensino médio. A Rafa Zata, que esteve conosco falando sobre empreendedorismo, enfim, sobre carreira e conciliar a ação com Deus. Volta alguns episódios atrás que você vai conhecê-la. Já tenho o testemunho dela aqui, né? E eu, querendo ou não, acompanhei essa conversão dela também, né? Porque eu conheço a Rafa, né, assim como eu, lá de trás, né? E eu vi que ela participava muito, e aí no Instagram, questão de acampamento e tudo mais. E eu estava buscando me conectar com pessoas que estivessem dentro da igreja, né? Porque para mim, assim como vocês sabem, a Júlia já falou aqui também, para mim igreja era coisa de gente mais velha, careta e não tinha espaço, né? Eu não me conectava com esse tipo de grupo, mas eu também não tinha nem noção de que você tem grupo jovem, você tinha, enfim, outros meios ali, né? E aí eu pensei, vou Jubileu, despertar, missa e depois descobri jovem, esse lado também da igreja, torre. que você está envolvido. Descobriu os bastidores. Meu Deus. Enfim. E aí eu fui atrás, perguntei pra Rafa, só que o acampamento, pra quem não fez ainda, e pra quem já fez, na verdade, sabe que a gente não pode falar muita coisa, né? Até pra não, na verdade, pra não estragar a experiência da pessoa que vai fazer, né? Então ela não me contou muito, ela só falou, se inscreve e vai, né? E eu fui, e assim, foi muito interessante, assim, porque exatamente o que eu tava buscando, que eram pessoas, né? Até da minha idade e tudo mais. A Júlia tava nesse? Eu tava servindo. A Júlia estava servindo nesse acampamento. Mas vocês não se conversaram? Não. Mas se lembram do outro? Sim. Eu sabia. Eu não posso falar o que ela estava fazendo, servindo lá. Eu sabia quem ele era, sabia que ele era um amigo da Rafa, mas assim, não falava com ele. Até momento nenhum não tinha não tinha tido então um outro olhar. Não. Mas vocês nunca tinham se visto pessoalmente? Pessoalmente, não. Que eu me lembre, não, né? Na missa jovem tu já tinha feito acampamento? Não, já. Já? Então não. Foi a primeira vez que a gente se viu. Mas... De conversa. Na verdade, daí já pulando pra isso, né? Aí eu fiz o acampamento, a Júlia tava servindo, então eu tomei conhecimento dela ali, né? Ele participou do nosso grupo? Pois eu ia falar, eu me recordo dele do Íntimos. Isso foi depois daí. Mas vocês não tinham contato? Não, foi só porque não lembro se tu que comentou com a Rafa, mas eu sei que conversando com a Rafa a gente falou, e que depois do acampamento, o que a gente vai fazer, né? Pra onde que a gente vai, pra qual grupo de jovens, daí foi onde que eu conversei contigo. Sim. E daí reunia uma galerinha ali que tinha feito aquele acampamento. Por isso que eu chamei ele. Quer dizer, a Rafa
chamou, eu chamei, enfim. É, porque eu lembro que ele tava perto da Rafa. Aqui, meu acampamento, eu fiz o Juvenil Sênior, né? O meu acampamento, bastante gente jovem, da minha idade, um pouco mais jovem, fez também. A Duda fez esse A nossa cunhada acampamento. fez também. Ah, não sabia que ela tinha feito. Então, foi um acampamento que foi legal, porque exatamente o que eu estava buscando, né? Talvez se eu fizesse outro acampamento, eu também não teria essa conexão com pessoas da minha idade buscando a mesma coisa que eu, né? Então, aí depois do acampamento, logo a Júlia já veio convidar para o que seria, então, o grupo de jovens. Íntimos. Ou íntimos ali, né? E ali as coisas foram acontecendo, né? E depois eu fui servir, né, no acampamento, então eu fui me inserindo dentro do movimento do acampamento e dentro da diocese de alguma forma, né? E aí depois a gente se conheceu, né? Depois de um tempo, né? Depois de um tempo. Depois de quanto tempo foi? 4 meses. Não, foi um pouquinho mais. O Guilherme fez o acampamento em outubro. Novembro. Novembro. E... Aí tem ver o contato ali dezembro. Porque daí teve um encontro do Íntimos, né? Que foi em dezembro, né? Daí... E vocês Mas a começaram gente a conversar em abril do ano A passado. gente não se falou, tipo, oi, tchau naquele, né? Não, bem tranquilo, assim, só esse contato mais... Mais cordial. Mais de educação. De educação. E aí... A gente começou a conversar, foi numa missa de encerramento do acampamento. Dia 20 de abril. Que ele... 19 de abril, né? Eu não sou boa com data. 19 de abril foi, eu acho que se for um domingo, dia 19 de abril, foi o encerramento do acampamento que eu servi daí. Né? Ele serviu e eu não... Foi dia 20, porque dia 25 era uma quinta-feira. Tá. Pelo jeito a gente vai chegar nesse assunto também. Mas naquele acampamento eu não servi. Mas sabe... Pode... Sabe uma coisa que eu me recordo, bem interessante, eu não sei se eu já contei para vocês, mas na missa que teve ano passado, do dia 19 de março, os dois estavam. Sim, de São José, né? De São José. Sim, Isso, sim. Depois a gente ligou os pontos, assim. A gente não se falou naquela missa, nem vi ele na missa, foi um perrengue pra chegar naquela missa, lembra? Foi. Nossa, eu achei que eu não ia chegar. E na época eu fazia missa diária e daí, enfim, eu nem ia na São Francisco, né? Porque São Francisco não tem missa diária, mas naquele dia tinha missa e acabei indo lá também. E eu basicamente acho que a primeira vez que eu fui numa missa, foi na terça-feira, né? Foi uma terça isso, né? Foi uma terça ano passado. Numa missa terça-feira, porque era a missa de São José, né? E foi ali que São José começou a me incomodar, assim, né? Digamos, né? E esse ano ele se consagrou. Incomodar com carinho, no caso, né? E esse ano eu me consagrei daí no dia de São José, né? Mas, então vocês começaram a conversar neste pós-retiro. Porque meus pais foram viajar, e daí eu fui levar meus pais no aeroporto, e na volta, como eu era de Curitiba, eu pensei, vou parar na missa do acampamento, tava meu irmão e a Duda serviram, e acho que só a Duda serviu, né? O Bruno não serviu. Só a Duda. Só a Duda serviu. E daí parei lá na missa de encerramento e eu lembro que acabou a missa, o Guilherme tava lá no presbitério e na minha cabeça eu olhei pra ele e falei, nossa, esse menino tá perdido, coitado. Não, perdido explicando, né? Ele tava assim, meio que olhando, assim. Eu tava analisando o pessoal indo embora, assim, tava, sei lá, também. Contemplando o momento. Aí eu pensei, eu vou lá dar oi pra ele, tô aqui esperando e tal, daí fui lá, dei oi pra ele e daí eu falei, como é que foi o acampamento? Daí ele falou que foi bom, é sempre bom servir e tal, não sei o que, e foi aquilo, né? Foi, bem rápido também. Mas como vocês trocaram os números? Eu já tinha o número Já tinha dela do acampamento, por conta do Íntimos, na verdade, né? E aí você chamou, quem chamou? Ele na segunda? Quer dizer, antes disso... Não, antes não, começou já no domingo. Mas antes disso, ele tinha postado um livro que eu... Sim, verdade. Que eu queria ler, né? Daí eu respondi e falei assim, depois que terminar...
esse livro, me conta se ele é bom. E aí ele me mandou um áudio de 3 minutos Nossa, contando sobre o um livro. podcast. Eu terminei o livro, Ele procurou fiz o que ela pediu. Mandei pra ela sobre o livro. Até hoje ela não me respondeu. Nossa. Eu escutei, e daí eu falei, nossa, é longo o áudio, depois eu vou responder. E daí eu sou Porque ela péssima com decidiu WhatsApp. responder pessoalmente. Mas nem isso. Nossa, Não, 3 o áudio minutos. Ah, escutei sim. Mas aí tinha ficado aquela mensagem dele lá. E aí no domingo, naquele domingo que a gente se encontrou na missa. Primeiro que antes disso o Guilherme namorava, né? Daí eu lembro que naquele dia à noite, a minha cunhada falou assim: deixa eu te contar uma coisa, sabia que o Guilherme tá solteiro? Daí eu falei, nossa, sério? Aí, E eu tinha terminado o relacionamento no domingo anterior ao acampamento. E o acampamento a gente sobe, quando quem serve sobe um dia antes, né? Eu subi na terça. Então eu fiquei solteiro no domingo, segunda, terça. Aí saí do acampamento no domingo e a gente já começou a daí conversar. depois, no domingo, daí foi quando a gente... Nossa, nós estávamos na jornada diocesana da juventude. Aham. Nossa, uma chuva. Isso mesmo. Mas foi uma experiência muito boa. Foi. Nossa. E daí ele me mandou uma mensagem, na verdade, tipo, nenhum dos dois tinha Intenções, assim. Porque ele me mandou uma mensagem, oi, tudo bem? Conseguiu ouvir meu áudio? Não, brincadeira. Tem que estar aqui, né? Mas Incomodando aqui. não. Você já sentiu algo quando viu ela? Não, na verdade, assim, como ela falou, eu não tinha intenções, né? Porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento, né? Literalmente. Literalmente. Tanto é que as pessoas que me conhecem, ninguém entendeu nada, né? Porque logo, assim, foi tudo muito rápido, na verdade, né? Isso a gente sabe. Foi tudo muito rápido, né? Foi muito rápido, mas foi muito rezado também, né? Foi Foi muito orado. Foi muito rezado. Muito rezado, eu confirmo. Então, assim, eu não tava procurando nada e ela muito menos, né? Na verdade, pra quem não sabe desse período da minha vida, eu vivia o processo vocacional numa comunidade. E na comunidade precisava de 2 anos de celibato formativo. Então, eu realmente não estava procurando ninguém, né? Quando ele mandou a mensagem, ele mandou: oi, tudo bem? Eu quero deixar meu nome pra servir, né? Alguma Pra servir coisa no assim. acampamento de Rio dos Cedros, né? O Juvenil Sênior de novembro. Nossa. O que acontece? O que acontece? Pra mim, o contato do acampamento de novembro de Rio dos Cedros era a Júlia. Entende? Por mais que eu conhecia a Morgana, né? Que é a coordenadora, pra mim ela era o contato mais perto do acampamento de novembro, né? Então eu mandei pra ela assim, sem segundas intenções, né? Porque eu tinha acabado de sair do acampamento de Jaraguá, né? Entendi. Ele acontece em abril, né? E eu tinha amado servir, né? Tinha sido a primeira vez que eu tinha servido. Eu servi num lugar, né? Que eu gosto muito de servir. Então, pra mim, eu já queria me garantir. Sempre? Hã? O mesmo do outro? Sim. O mesmo do de novembro, tu serviu? No mesmo lugar. Aham. No mesmo... Na mesma posição. Funcionou assim, né? Ah, sim. Sim. Só que eu não tinha servido ainda, né? No caso. Foi a primeira vez que ele tá, Primeira serviu. experiência, né? Na verdade, foi tudo muito rápido também, né? Porque eu fiz o acampamento em novembro de 23 e servi em abril de 2024. E no lugar que eu gostaria de servir, né? E então eu queria me garantir para novembro, não naquele lugar, nada nesse sentido, mas sim para servir, porque eu sei que o acampamento de Rio dos Cedros, ele tem muita gente que serve, né? Então você tem vagas limitadas para servir, para participar, né? É um acampamento muito procurado. Então eu mandei para ela uma mensagem, tipo, vou garantir o... E daí eu respondi. E ela respondeu muito rápido. Porque eu tinha o quê? Quantos meses de sendo ignorado já? Alguns meses já. Eu pensei, vou mandar uma mensagem. Quando ela visualizar essa mensagem, ela me responde, tá tudo certo. A gente marca ali o meu servir no acampamento. Ela respondeu muito rápido. Eu vi a mensagem e respondi já. E daí ali a gente... Mas você já sabia que ele tava solteiro?
Já. Não, Já sabia. Já, mas não tinha intenções, porque eu tava Sim. no vocacional. E daí ali eu respondi, eu nem lembro. E esse, na verdade, foi o começo da nossa história, né? Exatamente esse, foi o ponto de partida, assim. Sem intenção nenhuma, assim, dos dois, né? Porque eu não sei como a gente chegou nesses assuntos, mas a gente começou a falar sobre conversão, né? E aí a Júlia começou a me falar um pouco das vias de conversão, né? Aí eu mandei um podcast. Nossa, eu Aí mandei ela mandou o podcast. muitos áudios. Porque Meu bem na Deus. época eu tive uma formação na comunidade falando sobre as 3 vias Eu da lembro. conversão. Lembra que essa formação, na minha cabeça, ela tava... Nossa, foi até numa... essa formação foi antes de uma missa jovem, que eu fui numa salinha lá Isso. da São Francisco pra fazer a formação. E aquela formação, assim, foi... Nossa... Porque era muito daquilo que eu tava vivendo. Porque quando eu fiz o meu acampamento, que foi assim, praticamente o início da minha conversão, pra mim era... Nossa, eu ia numa adoração, eu chorava, parecia que era muito, muito, muito sentimentalismo, muito tocada, assim, né? Pra mim, tudo era lindo, me arrepiava, e chegou num momento que parecia, eu tava me sentindo, não sei explicar assim, mas parecia que Deus não tava falando mais comigo, que eu ia pra uma adoração e já não chorava mais, eu não sentia mais um arrepio. e eu comecei a me preocupar com isso, e até foi quando eu comecei a fazer a direção espiritual contigo, lembra? Sim. E eu falava muito disso pra ti, né, que eu tava estranhando muito. E quando teve aquela formação que o segundo ponto ali da conversão era realmente não sentir, pra mim fez muito sentido, e eu entendi muito daquilo que eu tava vivendo na minha vida, que já não sentia mais esses arrepios, mas eu ali de fato eu tinha decidido continuar na minha fé, continuar não mais por um sentimento, por sentimento, mas pela razão, né, por uma escolha e uma decisão. E foi onde eu partilhei isso com o Guilherme, muito do livro também, porque tem um livro. E daí quando eu partilhei ali, abriu um leque pra gente conversar sobre conversão, sobre a igreja, e daí foi onde a gente começou a conversar muito. E na verdade, daí, no caso, quando ela fez a formação, ela se sentiu assim, né, descobriu isso, e pra mim ela tava me passando esse conhecimento, né, porque eu concordei muito, assim, com o que ela falou, né, esse discernimento. E aí, ali em diante, a gente começou a conversar muito sobre isso, né, e a gente começou a partilhar, né. Sobre tudo, assim. Sobre família, sobre tudo. Só que eu não sabia que ela também estava em Processo vocacional. Processo vocacional, né? Mas logo no começo tu já me contou, Logo né? no começo, falei. E aí eu soube ali dos 2 anos e tudo mais, né? Deu, tá, beleza, porque querendo ou não, eu tava conhecendo uma pessoa, né? Mas a partir de que momento que você sentiu que ela era a mulher da sua vida? Foi mais ou menos nesse momento, assim, né? Porque, querendo ou não, ela tava partilhando comigo, deu pra perceber que era muito do coração dela, assim, né? Essa vontade de constituir família, de educação. A gente conversou sobre educação de filho. Nossa, a gente conversou sobre tudo. E era muito que eu sempre Isso em uma madrugada. Nossa. Não, várias, assim. Mas a gente, nesses primeiros dias, a gente ia conversando, a gente ficava até 2, 3 horas da manhã conversando. E conversava direto, né? E ali eu fui sentindo rápido também isso, né? Mas também foi a cada conversa, assim, né? Não foi uma coisa, meu Deus, tô apaixonado. Como as pessoas ficam hoje em dia, assim, sabe? Vai sair uma primeira vez, troca 2 mensagens no WhatsApp e tô apaixonada, é a pessoa da minha vida, sem conversar sobre assuntos, né? Então, como a gente já entrou em assuntos, digamos, delicados, né, de fundamento mesmo, de vida, foi meio que... Eu me apaixonei, né, claro, mas foi uma paixão... Mas é um encantamento. Eu me encantei, me apaixonei muito rápido, mas muito certo, assim, eu tinha muita certeza daquilo que eu estava mais escutando. Mais do que eu, inclusive. Uma parte da história de vocês, nós já sabemos, temos no podcast
dos Hostels. Exato. Mas eu quero entrar com vocês propriamente, por mais que teve essa introdução, que foi ótima, por sinal, porque tinha até alguns pontos seus que eu não sabia. É que tem muita coisa que, inclusive, a gente não lembra e vai lembrando. É porque, gente, foi um período, assim, muito intenso. Né? Foi um ano, pra quem não sabe, a gente completou um ano de namoro no casamento. Dia do casamento. Né? No dia do casamento. Então... Claro que antes teve o período que a gente, né, abril, que daí a gente se conheceu. Abril, maio. Maio e até junho, né? Porque foi nesse momento também que eu tive que ter o discernimento de sair do vocacional. Teve o momento que a gente fez de caminho de namoro. Eu lembro que eu tava a gente literalmente marcou na agenda quando que a gente iria começar a namorar, porque não tinha mais final de semana, porque todos os finais de semana estavam comprometidos. Tinha um negócio chamado Despertar no meio. E também a gente queria se conhecer, né? Então a gente saía pra jantar todos os dias à noite, né? Quando eu tava aqui, né? Quando ele tava aqui, não tava em Floripa, a gente sempre saía pra jantar, a gente saía pra tomar café, a gente saía e a gente conversava muito, 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 muito. E você não estranhou o ritmo dela de igreja? Boa pergunta. Nossa, uma boa pergunta, assim. Mas não te assustou no começo? Não. Alguns momentos eu me assustei por questão de horário, assim. Nossa, por quê? Porque a gente foi gravar um podcast quase meia-noite. Porque a Júlia, vocês conhecem, ela é muito perfeccionista naquilo que ela faz, né? Então tem que estar tudo certo. E ela não tem tempo ruim assim. Tem que gravar, sei lá, agora, tem que ir pra lá. Ela vai, entende? A gente no Despertar, e pra quem não vê bastidor, a gente gravou com a Tainá Azevedo até meia-noite, né? Né? Foi lá no estúdio da Velha. Lá na Velha. A gente veio até o centro, porque o hotel dela era lá. A gente foi jantar antes. A gente foi jantar com ela. A gente saiu da janta. Enfim, a gente deixou ela no hotel, era quase 2 da manhã. 2 horas da manhã, né? Não lembro. Eu sei que ela bateu a porta do carro e falou assim, vamos pro Galegão. Eu olhei pra ela e falei, o quê? Tá louca? Tá louca, a gente tem que estar lá, acho que era 5:30 da manhã, no outro 5 dia. horas. 5 horas, era 2 da manhã, a gente tinha que dormir ainda, né? E a gente foi pro Galegão. Porque ela tinha que ver a estrutura montada. É porque tinha tido muito problema quando a gente tava gravando. E a Vanessa tava mandando mensagem, isso não deu certo, isso... E aí a minha cabeça ficou naquela... Mas eu lembro, né? Vocês chegando. E eu não iria conseguir dormir se eu não visse que tudo tava certo, né? Mas esse também foi um período da gente se conhecer também, né? Porque, querendo ou não, pra mim hoje é normal. Se ela fizer isso hoje, eu vou entender e faço também. Né? Mas pra mim, naquela época, eu sou muito assim, eu preciso dormir e comer, senão eu não tô bem. Mas eu tinha uma preocupação, assim, eu me recordo, porque como nós vivíamos de um certo modo com... Porque também a Júlia me aproximei mais o ano passado. E aí eu fui na casa dela, né, eles prepararam um jantar para que eu pudesse ali convidá-la para ajudar no Despertar. Mas falei que não precisava de uma resposta imediata, mas eu não conhecia muito do ritmo dela, assim. Não, e quando eu vi que ela era super let's bora, pensei, gente, maravilhoso. Mas o que eu achei interessante foi porque desde o começo, assim, abraçou a ideia junto. E quando ela começou a namorar, eu pensei bem assim, não. Eu acho que agora com o namoro eu vou ter que dar uma freada em algumas coisas. Porque daí pra não gerar um mal-estar entre eles, pra não gerar briga, Porque uma coisa que se acontece muito, inclusive, eu acredito que foi até a sua mãe que me comentou comigo ontem, lá quando nós estávamos... o jantar no Mac, e ela comentou que a sua avó, no começo, ela ia pra igreja sozinha, por vezes, às escondidas. Sim. E se existe muitas pessoas, muitos casais, que eles têm uma dificuldade de relacionamento, e que, por vezes, o homem não acompanha a mulher, e que isso acaba gerando atritos. Então, quando eu percebi assim, não, ele também, o Guilherme é super let's bora, então eu falei, gente, fechou, bora. É que, pra mim, assim, isso não era algo que estava em negociação, sabe? Era
algo que na minha vida era inegociável. Então, ou ele acompanhava esse ritmo, ou realmente a gente não iria conseguir caminhar e ter um namoro, né? Eu já tinha terminado um namoro e aquele tinha sido um dos motivos, né? E pra mim é algo inegociável, assim, né? No caso, a gente namora pra terminar, ou pra terminar de fato, porque não é pra ser, ou terminar no altar, né? E o namoro, ele é pra se conhecer. Então, é aquele momento, ou o Guilherme conhecia quem era a Júlia de verdade, nesse ritmo, intensa e let's bora e é assim, ou eu tava criando uma máscara, né? Então a gente sempre foi muito verdadeiro, né? A gente sempre conversou sobre tudo, a gente sempre claro, não é que eu sou assim e eu não vou mudar, mas tem coisas na nossa vida que são inegociáveis, e a igreja, o servir pra mim era inegociável. E pra mim foi muito bom também, porque querendo ou não, como eu comentei antes, eu estava cada vez mais me inserindo na igreja, né? Então eu já participava de um movimento. Nossa, já entrou de cabeça. No caso, né? Você mergulhou. Eu mergulhei, fui puxado. No meio de um despertar. Então, mas pra mim tava tudo certo também. Claro, a gente tem as nossas fraquezas de cansaço, de fome, mas eu sou assim em qualquer lugar, dentro da igreja, fora da igreja, se eu tiver com sono, com fome... E as necessidades básicas. Então, e a Júlia também entende isso, né? E hoje me conhece muito bem. Vamos começar a levar aqueles que às vezes se usa de mochileiro, uns saquinhos para dormir. Sim. Eu não sei, saco de dormir? Saco de dormir, deixar no carro e uma marmita. Mas hoje, a gente... E assim, uma coisa que eu também... Porque eu queria muito estar dentro, né? Eu queria muito... A gente brinca porque a gente fala assim, ó, cuidado com o que você pede pra Deus, porque o Guilherme pedia, né? Eu pedi e recebereis. E isso é muito real, assim, né? Coloque limites, né? No que você pede. Não, mas eu pedi assim, eu sempre tive uma vontade muito grande de ter família, né? De casar e, se Deus quiser, ter filhos, né? Eu sempre tive o discernimento da minha vocação para isso, né? Eu pelo menos sentia muito forte isso. E principalmente ali depois que eu terminei o relacionamento, eu pedi muito, né? Para conhecer uma pessoa assim. E Deus foi bem rápido, né? Foi muito rápido. E veio com muita intensidade também, né? Então, assim, se não é a vontade de Deus, do jeito que aconteceu e como aconteceu, nossa, não sei então, sabe? Aqui no meu Instagram, eu tinha aberto uma caixinha de perguntas sobre o nosso podcast que seria ao vivo, mas acabou não sendo e tá tudo certo. E perguntaram bem assim, ó, no pré-namoro, o que é importante se conhecer um no outro? Eu acho que pra mim são os valores da pessoa, assim. Se ele era um homem que estava perto da família dele, essa parte de valor mesmo, né? Se pra ele família era uma prioridade ou não era, se igreja, se Deus era uma prioridade na vida dele. Eu lembro que no período que eu tava solteira, um padre quando eu fui falar pra um padre, padre, quando eu achar alguém, tem que ser alguém que seja da igreja, né? Daí o padre falou assim, cuidado, minha filha, porque banco de igreja não define caráter. E eu acho que esse pré-namoro, esse caminho de namoro, né, foi um período de conhecer os nossos valores, né, e alinhar pra ver se são os mesmos, porque podem ser duas pessoas diferentes de temperamento, mas os valores, eles têm que ser os mesmos, né, eles têm que caminhar junto, Pra mim, acho que a Júlia falou antes, né, o namoro é feito pra acabar, né. Eu namorei 2 vezes antes de casar, né, e foram 10 anos de namoro, né, 2 vezes, né, no caso. Então, eu tenho muita experiência para falar de namoro, assim, e namoro que ele não acaba vira um negócio sem sentido, né, porque você tá namorando pra quê, entende?
E então, para mim, hoje eu tenho muito claro, o namoro foi feito para acabar, o nosso namoro começou já com data para terminar, né? É bom você conhecer, né, se a pessoa quer de fato, por exemplo, tem gente que não conversa sobre ter filhos. Como é que você vai casar com uma pessoa se você não sabe que ela quer ter filhos ou não, né? Conhecer temperamento, conhecer de tudo, na verdade, Linguagem né? do amor, tudo Linguagem do amor, enfim, você tem que se conhecer de fato, porque o dia a dia de uma pessoa casada na verdade, como é que eu vou explicar assim? Você vai morar com essa pessoa, você vai estar 24 horas com ela. E você vai conhecendo ela constantemente. Constantemente, nos E detalhes. É muito triste, assim, quando o casal existe entre eles uma decepção. Porque assim, nossa, eu não imaginava que poderia ter feito. Claro que iremos cometer falhas, teremos os nossos erros. Contudo, também é necessário nós termos alguns pontos que são essenciais. Entre eles, foi perguntado: como saber se você está pronto para viver um namoro santo? Na verdade, é muito difícil você estar pronto para qualquer coisa, né? Eu acredito assim, a gente se prepara e vai se preparando no caminho. Eu acredito que não tem como saber, né? Até porque, querendo ou não, eu falo por mim, né? Eu vim do mundo, então se me perguntasse, sei lá, 2 anos atrás, me falasse sobre namoro santo, provavelmente eu daria uma risada e falaria, cara, isso é impossível. Impossível, né? Então, eu acredito, na minha visão, você nunca está pronto, né? Tudo é muito um desafio e eu acho que tem que ter coragem para enfrentar esses desafios, né? E dar o primeiro passo, porque tem que dar o primeiro passo para tudo, assim. Eu acho que pra mim, assim, é aquilo que eu já falei antes, é uma decisão, sabe? Porque teve uma conversa nossa que me marcou muito. Eu lembro certinho dessa conversa e foi ali que a gente decidiu, assim, né? Porque a gente falou, se a gente colocar as nossas vontades na frente de Deus, a gente não tá colocando ele em primeiro lugar. Então, é necessário a gente enfrentar tudo e foi ali que a gente decidiu. Então, nós decidimos por isso, né? É um dia de cada vez, não tem como falar. É um PHN. É um PHN. Eu sempre falei, eu falava até pra ti, né, Padre? Eu falei, eu não tenho como falar daqui a 2 meses, eu tenho como falar do hoje. E era todo dia, cada dia é uma luta, né? Um desafio. Vocês se viam todos os dias? Todos os dias, pelo menos almoçar juntos, a gente almoçava, né? Sim. E assim como tem... Depois que eu voltei para Blumenau, no caso, depois que ele Sim. voltou para Blumenau. E assim como o namoro, ele tem suas lutas, o casamento também vai ter, né? Eu lembro, assim, muito... Eu comecei a ler, a estudar sobre isso também. E pra mim isso foi muito importante. E um dos podcasts que eu escutei, a moça falava assim... Durante o namoro, a sua tentação vai ser o seu namorado. Mas depois, no casamento, talvez a tentação seja outra, a tentação seja outra, né? E no namoro, vocês se lapidaram, vocês forjaram isso, né? E já estavam lutando contra isso. Então, no casamento, vai ser natural lutar contra essa tentação também. Quais foram os maiores desafios e alegrias durante o tempo de namoro? Desafio. Desafio mesmo. Foi achar data. Não, eu acho que... Olha, na verdade, assim, quando você tá fazendo a vontade de Deus, né, vai ter muito desafio, né? Acho que pra tudo, assim... Meu Deus, é que teve muito desafio, muita coisa, assim, mas eu acho que o maior desafio, assim, o próprio namoro santo é um desafio, né? Porque você tá lutando contra você mesmo, né? A gente não pode botar uma máscara e fingir que não, né? Que tudo é muito fácil, não funciona dessa forma. Desafios de própria ansiedade, das coisas darem certo, de não dar certo, né? A gente, como eu falei, foi tudo muito rápido, né? Do começo do namoro até o casamento passou 1 ano. A gente decidiu, a gente tinha muito certo que a gente faria a cerimônia do casamento, né? No dia 14 de junho, mas a gente não tinha decidido sobre a festa, por exemplo. Se teria ou não festa, né? A gente conversou sobre isso, né? Então, foi decidido no começo desse ano,
né? Então, a partir de janeiro, a gente começou a ir atrás e fechar fornecedor. Então, pensa, né? E a gente fechou fornecedor na fé mesmo, assim, também, né? É que, querendo ou não, a tua vida continua, né? Então, eu tenho um negócio, ela tem negócio, a gente tem o nosso dia a dia que não é uma decisão, eu vou casar, todo mundo conspira a favor e, meu Deus, as coisas... Que legal. Como se Vamos tudo- abraçá-los, é isso. O mundo para vocês. não funciona Ainda dessa tinha um forma. jubileu. E tinha um jubileu, né? E, na verdade, tinha o próprio Despertar, né? Querendo ou não, porque o Despertar foi em agosto, né? Foi em agosto. Então, em junho, a gente já tava namorando, a gente já tava conversando sobre isso, teve o Despertar. Vocês me convidaram em que data? Ai, padre, eu não lembro, eu sei Foi que junho, julho? Foi logo seguido do Foi namoro? numa missa jovem, né? Depois de uma missa jovem. E a gente ainda, o Guilherme ainda não tinha me pedido em noivado pra. Eu acho que tem muita gente que não sabe, né? Mas a gente já tinha a data do casamento e o Guilherme ainda não tinha me pedido em Tinha na noivado. igreja. Já tinha igreja. Já tinha igreja, já tinha data Porque a igreja... Não, a igreja eu dei de presente, de aniversário. então já tinha. Já tinha. Já O Guilherme tinha me deu a igreja. igreja de presente de aniversário. Mas a Uma- data uma vocês das- tinham falado antes? Antes. Então foi em junho. Julho. Sim. Acho que foi. Porque foi a missa jovem de julho. Acho que foi. não sei. Ou a de agosto. Pode Foi ser. por aí. Então, assim, os desafios foram vários, né? Foram vários. Se conhecer também é um desafio, né? Porque, assim, alinhar as expectativas, eu acho que foi muito isso nesse período de namoro. Eu lembro que teve uma missa jovem também, que aconteceu algo que, querendo ou não, eu magoei o Guilherme, mas eu não sabia que ele tinha aquela expectativa, e daí a gente alinhou e tudo mais, enfim. Então, acho que esse período Nossa, nem sabia dessa parte. São coisas, às vezes até... Hoje, olhando pra trás, assim, né? Como a gente tava se conhecendo ainda, talvez, às vezes, a coisa pequena, ela vira uma coisa muito grande na nossa cabeça, né? Porque a gente não se conhece ainda, entende? Então, às vezes, expectativas, né? Então, hoje, olhando pra trás, é uma coisa muito boba. Mas era necessário alinhar, era necessário Exato. conversar, era necessário se conhecer. Então, eu acho que se conhecer também é um desafio, né? Sim. E alinhar tudo isso, falar, não, vamos por esse caminho, enfim. Mas. Mas, e alegrias? Alegrias? Noivado. Foram vários momentos de alegria também, né? Conquistas, quando a gente marcou a data do casamento, A igreja a de presente. igreja. Nossa, foram. Fechar um fornecedor, pagar boleto, tudo isso é alegria, né? Vem o desafio, vem a alegria. Presentes que a gente ganhou, né? Carinho das pessoas. Então tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Uma pergunta que fizeram. Qual papel teve a oração na caminhada de namoro? Nossa, fundamental, desde o início, né? Quando o Guilherme ainda morava em Floripa. Na verdade, antes, quando a gente tava andando no caminho de namoro, eu falei pra ele que, pra mim, o namoro santo, ele não era só sobre a castidade, né? Mas sobre a gente, de fato, rezar vida juntos. espiritual. E não adiantava nada a gente viver, claro, né? Viver a castidade é muito importante, mas a gente precisava ter uma vida de oração juntos. E eu lembro que quando ele morava em Floripa ainda, e a gente não tinha muito, ele não tava aqui, a gente ligava, a gente marcava um horário, e a gente se ligava e rezava o terço juntos. Que bonito. E daí depois a gente começou a fazer isso de manhã, antes era noite, enfim. Mas a gente se ligava pra rezar o terço juntos. E aí depois, com a preparação, antes, né, na verdade, quando eu tava em discernimento, ainda lá do vocacional, o Guilherme me mandou uma mensagem e falou assim, olha, até tu se decidir se tu vai ou não sair do vocacional, né, porque ele já tinha falado que ele iria esperar os 2 anos, se eu não saísse. Ele falou, até tu se decidir, eu vou fazer missa diária. E daí depois, quando eu me decidi, eu optei por sair, eu falei, tá, mas não é justo que eu já tava fazendo missa diária por conta da comunidade, mas eu falei, não é justo que a gente pare, né, nesse momento. Eu acho que a gente tem que continuar pelo menos a missa diária até o casamento. Até o noivado. Até... Lembra? A gente foi... eu comecei a fazer missa diária, né? Tá com frio?
Vou desligar o áudio. Eu fiz um propósito de fazer missa diária para que eu também entrasse nessa rotina espiritual, né? Esse encontro com Jesus todos os dias. E depois daí eu falei, não, então vamos fazer missa diária agora até o noivado. Até eu te pedir noivado, discernir a data. Era noivado ou namoro, agora eu não lembro. Aí quando a gente chegou ali na data do noivado, por exemplo, a gente falou assim, por que a gente não faz então até o casamento? Né? Então a gente fez até o casamento missa diária, né? Então pra mim foi mais de um ano de missa diária, tu já tava fazendo Também por toda causa a da comunidade, né? Então a gente fez missa diária por um bom tempo. Né? Mas assim, a missa diária, até já partilhei contigo, né, padre? Pra mim foi, assim, eu acho que é o que nos sustenta, tanto a missa diária ou quanto a oração em si, né? Foi o que nos sustentou, né? Eu acho que assim, ajuda muito no discernimento, né? Porque hoje em dia a gente vive muito acelerado, né? Nós três aqui, mais acelerado que a gente, não sei, assim, quando junta mesmo, né? Então a gente não para pra ouvir, a gente não para pra discernir, então quando a gente tá em oração, é esse momento, né? Quando você faz uma oração, de fato, se concentra, né? Então, por vezes eu vou pro trabalho, vou rezando o terço, né? Não dá pra finalizar ali, não tem problema, eu faço na volta também, né? Então eu tento rezar um terço por dia. Por quê? Em vez de eu pegar e colocar uma música no carro e não prestar atenção em nada e, né, passar esse tempo ali de 20 minutos, muitas vezes, eu tô rezando o terço, né? Eu tô em conexão, talvez ali venha algum discernimento, né? Então pra gente foram vários discernimentos, foi a questão de sair da comunidade, foi a questão de pedir ou não em namoro, pedir ou não em noivado, como seria, em qual lugar seria a igreja, por exemplo, né? Para quem não sabe, a gente pensou em fazer o casamento em Curitiba, né? Porque a gente queria uma igreja bonita. Depois de muita oração e tudo mais, as coisas foram se conectando, a gente encontrou, né, na verdade, pela história, né, a gente fez a igreja em Gaspar, o casamento na igreja em Gaspar, que é uma igreja linda também, né? Então, o local da festa, né, depois a gente colocou em oração também. A gente já tinha fechado praticamente outro local de festa, né? E a gente acabou fazendo lá em Rio dos Cedros, né? Sim. Depois veio assim... e próximo. Bem próximo, né? A gente mora em Blumenau, Graças a Deus. em Gaspar, quase em Brusque, e fez em Rio dos Cedros, Talvez esteja em Timbó, Rio dos Cedros. Mas E tava sobre... de Blumenau. mulher, pegou a referência. Exato. Mas é sobre um ano de peregrinação, né? A Exato. gente tá em comunhão com a igreja. Peregrinos da Esperança. Uma pergunta que fizeram, eu acredito que ela é muito subjetiva, mas aos casais de namorados que procuram se casar, qual tempo é necessário? Eu acho que é muito particular de cada um, né? A minha mãe, ela iria dizer bem assim, no máximo 2 anos. Mas- Entre namoro e casamento. Mas eu acho que é o tempo necessário pra se conhecer de verdade, né? E rezar e discernir. É muito particular de cada um, assim, como eu falei, esse tempo de caminho de namoro, ele foi muito rezado, a gente se Foi. conheceu muito, Foi muito rezado. e muitas coisas aconteceram nesse período. Então a gente tinha certeza daquilo que a gente queria, quando o Guilherme me pediu em noivado, né? A gente não tinha dúvida que a gente queria casar, que o Guilherme era o homem com quem eu queria me casar. Então acho que a partir do momento que não se tem mais dúvida, que já teve esse discernimento, né? Que já rezou, que já discerniu, que se conheceu, porque depois é pra sempre, né? Não tem mais término. O namoro pode existir, mas no casamento não tem mais término, agora é pra sempre. Então era necessário que eu conhecesse de fato quem era o Guilherme, todas as qualidades, todos os defeitos, e decidir por isso. Não fazia mais sentido ficar esperando, porque a gente já tinha certeza daquilo que a gente queria pra nossa vida. Eu já tinha certeza que era o Guilherme. Então acho que daí, a partir disso, não fazia mais sentido esperar mais 2 anos ou 3 anos só pra cumprir tabela. E o que mudou na relação de vocês, da passagem do namoro para o noivado? Pra mim foi uma experiência nova, né? Até então E eu só única. Única, nova e única, eu só tinha namorado, então foi uma tomada de decisão, né? Porque muitas vezes o ser humano foge de decisão, né? De responsabilidades. Responsabilidade, né? Até inclusive, conectando com a pergunta anterior, 10 anos de namoro não é tempo de discernimento, né? Então, muita gente namora aí de 5 a 10 anos e fica a vida inteira namorando, então isso não existe justificativa pra isso, né? Ou você quer casar com essa pessoa ou você não quer, né? Então, o que era a pergunta? Mas só puxando um gancho A passagem do namoro. que tu falou ali, né, do tempo, é que o que eu acredito hoje é que as pessoas, elas fazem de tudo no namoro, menos param pra conversar e se conhecer, né? Então, às vezes, as pessoas se assustam com o tempo que a gente decidiu, mas é porque, de fato, a gente se conheceu muito nesse tempo e a gente tinha certeza disso, né? Isso. E a passagem foi interessante porque o noivado ela foi uma decisão, né? Foi uma decisão de que a gente iria casar, né? Então, na verdade, a gente noivou pra se preparar para o casamento. A gente não noivou pra ficar 1, 2, 3 anos noivos. Porque eu vou agora juntar dinheiro pra casar, porque eu vou comprar um apartamento pra quando a gente ter. Pra gente, o noivado, ele era a preparação pro casamento, pra organizar tudo e casar. Se fosse da nossa vontade, a gente casava até antes, né? Porque a gente tinha muita certeza, né? Ia, sei lá, do namoro direto pro casamento, assim, porque era muito certo, assim. Então, o que eu vejo hoje em dia, as pessoas, elas noivam... noivam? Não sei. Pra cumprir tabela. Exato. Entende? Ou pra dar uma esticadinha mais, tipo, justificar um tempo a mais, assim. Exato. Tô namorando aqui 10 anos. Tá, vou noivar agora mais 5 anos aqui, e daí a gente casa daqui a pouco. Entende? Uma coisa que eu percebo é que se existe assim, é muito comum essa fala. Eu não me caso por causa que eu não tenho dinheiro pra festa. Eu não me caso porque eu tenho, né, ter a festa antes, eu tenho que ter tal coisa. Qual conselho vocês dariam para aqueles que têm medo de dar esse passo? Legal. Assim, Tomar vergonha na cara.
É que eu prometi não ser muito eu, assim. Não, brincadeira, gente, assim. Seja você. Na verdade, assim, tudo que é vontade de Deus, ele vai proporcionar, né? A gente tem que entender que, por mais que a gente tenha vontade também, né? Claro, a gente poderia ter feito uma festa muito maior com 300 convidados. Poderia. Seria a nossa vontade? Não sei, né? A nossa lista inicial tinha 300 convidados, né? Claro, foi juntando todo mundo, né? Mas a gente foi discernindo, foi entendendo que fechou 140, né? 140 era o número ideal, era aquilo que a gente conseguia fazer na qualidade que a gente queria, com as pessoas que a gente queria. Depois, tudo Deus foi proporcionando, seja num fornecedor, seja num contrato que a gente fechava, na parte financeira, na parte de prazo, de condição de pagamento, né? Falando só da parte financeira, né? O casamento, ele tá sendo pago e foi pago sem dinheiro anterior. Foi tudo do que veio depois que a gente decidiu e organizou de casar. Entende? Então, tudo foi proporcionado por Deus, pela vontade dele. E a festa nunca foi a nossa prioridade, né? A gente marcou a data do casamento, a gente marcou tudo da igreja. E eu lembro até que uma vez eu mandei mensagem pra ti, padre, que eu falei assim: a gente tem um desejo, a gente tem um sonho de fazer uma recepção, de fazer uma festa. E eu ainda falei: eu acredito que Deus não anula um dos nossos sonhos, né? Ele não vai falar, não, ela sonha e eu não vai acontecer. É claro que eu ainda partilhei no meu Instagram. Eu aprendi nesse tempo que muito mais do que sonhar os nossos sonhos é sonhar os sonhos de Deus, que os sonhos dele são infinitamente melhores pra nossa vida, né? Mas a festa, não ter dinheiro pra festa não é desculpa pra ficar passando pra frente o casamento, né? Marquem a data, a gente sempre fala, né? Marquem a data, marquem as coisas da cerimônia, do sacramento, que o resto, se for vontade de Deus, vai ser providenciado. E se movimenta também, né? Porque não adianta só ficar de braço cruzado, né? Me veio a passagem agora de Jesus no mar, né? Com Pedro, né? Que ele fala assim, vem até mim, né? Pra andar sobre as águas, né? Se você tem fé, você marca, tem fé e tem a decisão tomada, né? Óbvio, não vai sair casando, né, gente? Qualquer pessoa agora também, né? Mas assim, conhece a pessoa, é a pessoa certa, vocês conversaram? Só a parte financeira que tá barrando alguma coisa? Eu acho que é muito isso, assim, Deus te chama pra essa vocação, pra esse sacramento. Mas algo que eu acredito e normalmente falo para os casais, inclusive disse a vocês, de que a festa acaba, a maquiagem ela sai, as flores elas murcham. Sim. E o que permanece é aquilo que vocês receberam diante do altar, o sacramento, Sim. que é o que sustenta, e que muitos esquecem. Mas como foi o dia do casamento? Vocês viveram como um verdadeiro ato litúrgico e sacramental? Sim. Nossa, assim, o dia do casamento... Não, tem muito testemunho desse casamento, assim, né? Mas no dia, quando eu acordei, tava chovendo. E a previsão era de chuva. A previsão era de chuva a semana inteira, o dia inteiro de chuva. E eu já tinha partilhado com o padre. Falei, meu Deus, padre. Eu falei, vamos rezar, porque tá rezei, assim, o dia inteiro... de 1 hora, umas 3 vezes, assim. Rezei pra São Pedro, pra São José, Maria, pra Deus diretamente. Tentei conectar diretamente. Porque, olha, amanheceu chovendo. Eu falei, meu Deus do céu. Quando eu acordei, a primeira coisa que eu escutei foi o barulho da chuva. Aí eu já comecei a rezar. Falei assim, Senhor, por favor, pelo menos na cerimônia, pros convidados chegar... pra todo mundo ficar confortável dentro da igreja. Eu lembro que eu tinha dito a vocês, naquela noite, fiquem tranquilos, porque não vai chover. Sim. Fiquem tranquilos. Confia. Mas aí a gente começou a rezar ali, por conta da chuva também. Não, parou de chover, abriu um sol lindo. Nossa, quando eu vi, eu tava me arrumando, eu vi aquele sol lindo. Nossa, eu só sabia agradecer, né? E aí passou a cerimônia foi, assim, muito mais do que a gente sonhou, eu acho, né? Foi muito bom, assim. Foram 2 horas de cerimônia, né? Meia. 2 horas e meia? Porque com a entrada, eu entrei era 3h05 e terminou era 15h05. E ela terminou era 5h35. É? Tá, 2 horas. Porque daí teve as entradas, Sim. então foram 2 Mas horas. Depois que eu entrei foram 2 horas. 2 horas. Porque, pra quem não sabe, a gente fez missa também, A gente fez missa. O padre, né? Celebrou a missa. A gente participou. Sim. Nossa, mas foi tudo que a gente sonhou, assim, rezou e planejou. E pra nós, a missa, né, o sacramento é a joia do casamento, assim. Então a gente fez tudo com muito cuidado, muito zelo, né. E pra nós também, aquele momento ali era um momento de evangelizar. Porque muitos convidados estavam talvez há meses, anos sem ir numa missa. Alguns nem católicos eram. Então pra nós... Inclusive, vou cortá-los isso, eu sei que eu não tinha dito, que eu já tinha pensado em dizer no podcast, que seria gravar, na verdade, semana anterior. Mas teve um casal que eles tinham brigado. Não sabia. Sim, eles estavam brigados. E eles estavam na celebração, eles não estavam bem. E eles tinham se perdoado, assim, tipo, e falando somente o básico. E foi durante a celebração que foram, mas no momento de um de frente para o outro, que ali eles se reconciliaram verdadeiramente. Nossa. E que talvez vocês não sabiam porque eu não tinha comentado. Mas esse é um dos testemunhos que eu recebi. A gente recebeu um testemunho também de que esse momento ali dos casais, assim, foi um momento muito bom, muito marcante, né? De realmente as pessoas se reconciliarem e, como é que foi falado? De renovação de votos, né? Foi isso que foi falado. Então, pra gente, a missão cumprida, assim, sabe? Porque, claro, era o nosso casamento, mas a gente poderia muito bem fazer uma cerimônia, um casamento de 1 hora,
40 minutos, só nosso, entende? Então a gente quis realmente que as pessoas participassem, né? Por isso a missa, né? A missa todos participam, né? Então... E por isso que a gente falou com o Cauê, ensaiou com os acólitos, né? Pra ser assim, de fato... Foi missa solene, né? pra, Com turíbulo, com tudo que você tinha direito. Pro pessoal adoração. conhecer, de fato, a Igreja Católica. Ali, a beleza da Igreja Católica. E também, pra mim, um dos pontos mais marcantes do nosso casamento, além do momento, né, que a gente recebeu o sacramento, mas foi quando a gente foi distribuir Sua mãe tá ligando. Minha mãe tá ligando. Foi quando a gente foi distribuir comunhão pros convidados, né? Que Foi bonito. também partilharam muito com a gente sobre a gente com isso. Bastante. E a gente tomou essa decisão porque a gente é ministro, né? A questão de distribuir a comunhão, qual foi a sensação que vocês tiveram? E aqueles que são os convidados, eles relataram para vocês? Porque isso também é uma experiência em comum. Sim. Ainda eu tinha até ficado em dúvida. Porque eu perguntei, vocês vão distribuir? Seus pais sabiam ou não? Não. Eu sabia. Sabia? Os teus, Os meus não, sabiam. mas eu tinha falado, né? Porque agora os pais da Júlia estão aqui conosco. Ai, aparecem aqui, vem cá. Capaz que minha mãe vai aparecer. Mas a experiência, assim, foi uma experiência muito impactante, pelo menos pra mim, porque a gente queria, na cerimônia, achar uma forma de, além de servir, mas de levar Jesus para os convidados. E não teria outra forma melhor do que... Eles não fizeram isso só porque eles estavam se casando. Os dois, ambos, são ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Então, sim, eles já eram... A gente já servia na igreja, a gente já serviu na missa jovem, né? A gente tem essa rotina, né? Tem escala, comprei escala. Isso, né? Inclusive, isso também que eu não falei antes, né? Da entrada na igreja e tudo mais. Dentro desse 1 ano, ainda teve isso, né? Ainda fiz a preparação para ministro, a gente começou a servir na igreja juntos também. Sim. Então tinha tudo isso acontecendo. Eu já sou ministra, acho que vai fazer 2 anos, né? 2 anos que eu sou ministra. E o Gui fez ano passado? Não. Acho que foi ano passado, o envio. Foi ano passado porque a gente serviu no começo do ano, lembra? Sim. Mas a gente queria achar uma forma de levar Jesus no nosso casamento para as pessoas, né? E não teria forma melhor do que, de fato, entregar, né? Jesus Eucarístico para cada um e poder olhar no olho de cada convidado que a gente conhece. Então foi um momento muito forte, muito impactante. E alguns relataram que isso que a gente queria transmitir, a gente conseguiu, da nossa forma ali, transmitir esse desejo, né? De levar Jesus para cada convidado. Não, foi uma experiência muito, muito gratificante, assim, né? Até propriamente as pessoas que estavam ali de fornecedores, né? Também foi meio que uma quebra, né? Digamos assim, da própria cerimônia, para que todos participassem, né? Esse era o nosso objetivo. Meus queridos, nós já estamos finalizando. Eu gostaria que vocês pudessem deixar uma mensagem para aqueles que desejam contrair o matrimônio, viverem a experiência sacramental, ou para aqueles jovens também que estão em discernimento da sua vocação, do seu chamado, do seu estado de vida, e principalmente para aqueles que desejam se casar ou estão se preparando para isso. Agora eu começo, né? Quiser dispensar, eu faço uma pergunta antes. Faz, então. Em uma palavra, o que é o amor verdadeiro para vocês? Pra mim é a entrega de Jesus na cruz. Eu acho que esse começa ali, né, o amor verdadeiro, e pra nós também agora no casamento é essa entrega e sacrifício. Então o amor verdadeiro é essa entrega e sacrifício, assim como Jesus se entregou na cruz por nós, é a gente se sacrificar pelo outro, né, tanto marido e mulher, enfim, é essa entrega e esse sacrifício. Eu acho que resumiu bem, assim, acho que amor é sacrifício mesmo, amor verdadeiro, né? Porque eu vejo, assim, que hoje, por experiência própria, nos relacionamentos, a gente busca sempre algo novo, novidade, vivendo muito de dopamina, barata, muita coisa assim. E quando você entende que amor verdadeiro é sacrifício, assim como Jesus se sacrificou por nós, né? Você entende que todos os teus relacionamentos, para que haja, de fato, né, esse amor verdadeiro é sacrifício, né? Seja na amizade, seja no relacionamento entre família, no casamento, né? Então, eu vejo isso também, né? E para mim, assim, o relacionamento em si, quando você está ligado em Deus, né, ele te gera esse amor verdadeiro, né? Então, sem a presença de Deus, não preenche, né? Por mais que você tente, não tem como, porque, querendo ou não, o ser humano ele é uma pessoa egoísta. Então, se você não tem essa noção de sacrifício e essa conexão com Deus, você acaba sendo egoísta e acaba machucando outra pessoa e cada um vai pro seu lado, né? Então, o primeiro sacrifício é abrir mão de si mesmo para daí construir alguma coisa, né? Então, para mim, isso é amor, sendo mais prático, né, digamos, do amor. Né? Então, uma mensagem. Acho que a mensagem que eu deixo é muito do que eu falei, partilhei antes de entrar na própria cerimônia, né? Ouse sonhar os sonhos de Deus, muito mais do que sonhar os nossos sonhos. Porque quando a gente tá sonhando e buscando algo, nesse período, né, nosso de noivado, que a gente sonhava com a data do casamento, viver o processo é muito difícil, né? Pelo menos pra gente foi, assim, muito difícil. E pra mim, viver o processo é muito difícil, porque a gente quer chegar, de fato, lá no resultado, o quanto antes, e a gente esquece que viver o processo é necessário, que a gente precisa aprender com isso também, né? Então, antes de sonhar os nossos sonhos, ouse sonhar os sonhos de Deus, que são infinitamente melhores que os nossos. E marque a data, que, por mais desafiador que seja, tudo acontece, né? Sim. Na minha visão, assim, a vocação, você tem que ter um discernimento, né?
E como a gente comentou aqui, no podcast inteiro, é oração, né? Porque você não tem como ter um discernimento sem, de fato, estar em conexão com Deus, né? E como é que a gente se conecta? Orando, né? Ficando em silêncio, de fato, abrindo o coração, né? Então, se você, de fato, deseja, né? Assim como eu comentei que meu desejo sempre foi constituir família, ser pai, né? Eu tive que mudar minhas atitudes, eu tive que abrir meu coração, eu tive que ir atrás disso, né? Porque senão, que tipo de casamento, que tipo de pai, que tipo de marido eu seria, né? Então, esse discernimento, ele veio disso, né? Primeiro, eu entendi que minha vocação era essa, não era outro tipo de vocação, e depois colocando em oração e abrindo, e de fato, fazendo o que Deus queria, né? Então, e para quem não entende ou né, está em dúvida sobre a vocação, eu acho que o caminho é o mesmo, né? Você vai sentir a vontade de Deus, né? Assim como o padre deve ter, né, realmente sentido também que a vocação era, de fato, hoje o que o padre faz, né? E assim, não tem como a gente discernir no barulho do dia a dia. Então é oração, abrir o coração e tomar uma decisão. Meus queridos, nós vamos para um jogo rápido. Eu faço algumas perguntas e vocês respondem com uma palavra. Igreja. É um lugar de salvação. Isso é difícil. Família. Base, tudo. Fracasso. Só eu? Aprendizagem. Talvez só eu responder. Futuro. A Deus pertence. Ai, tinha certeza. Mas não era pra ser uma palavra? Nossa, Não, mas pode aí ser já uma- foi, já. Quem é mais romântico? Guilherme. Eu. Quem fala mais te amo no dia a dia? Igual. Né? Igual, mas É eu falei eu te quando- amo primeiro. Quando um falou, tem que responder, né? Quem organiza melhor os planos? Olha, eu acho que organizar é o Guilherme, ele é mais organizado, mas talvez os planos, mais eu, né? Quem cozinha melhor? Essa é difícil. E eu posso dizer, essa é difícil. Difícil. Eu acho que no doce Doce. Ah, doce A Júlia. Não sou nada doce. e de salgado. É. Eu só comi risoto. Não, aí eu Mas- fiz uma lasanha. Não, mas aí foi tu? Fui eu, é. Ah, tá. Mas eu fiz pizza também, né? Mas não pro padre, né? Ah. Fica a dica, né, padre? Um autoconvite, né? Um lugar especial. Um lugar especial. A igreja, né? Me sinto muito. É muito especial, assim, né? Onde Deus está, né? Mas local especial. Tem tantos locais legais na Terra, né? Um versículo da Bíblia que os inspira. Mateus. É 18? 19. 18 e 19. Mateus 18, 19. Eu sempre confundo. Eu também, eu sempre troco, mas eu acho que é Mateus 18 e 19, que fala onde dois se unirem em oração e pedir ao meu Pai que está no céu, eles receberão. Um santo de devoção. José. Pra mim, Santa Teresinha do Menino Jesus. Uma música que marca o relacionamento. Entre eu e você, da Fraternidade de São João Paulo II. Essa aqui, a gente não tem A gente uma não tem música, música, assim, é. né? Mas essa marca bastante. Coragem. Pra mim, coragem é, mesmo com medo e incerteza, você enfrentar, né? Dar o primeiro passo e fazer acontecer. Isso é coragem. Esse era ousado. Despertai. 2 dias. Jubileu. Mais tranquilo. Sabe que eu fiquei mais nervosa pro despertar e pro jubileu do que pro dia do casamento? No despertar e no jubileu eu não consegui nem almoçar direito. E no casamento eu tava muito tranquila. Eu fui o contrário. Na verdade, é engraçado, porque na parte da igreja, eu tava muito tranquilo. Muito tranquilo. Meu Deus, eu tava em casa, né? Na festa, não comi nada. Tava nervoso pra valsa. Provavelmente. Mas faz parte. Meus queridos, se vocês pudessem se encontrar com alguém, cada um de vocês, com quem seria? E vocês pudessem conversar. Jesus, né? Ai, pra mim, Nossa Senhora. Eu agradeço muito. Vocês querem deixar uma última mensagem, algo do fundo do coração de vocês? Assim, se eu pudesse, eu já falei isso, né? Se todo mundo pudesse ter a sensação do sacramento, né? Pra nós, assim, do casamento, é uma sensação, assim, de dever cumprido, de vontade de Deus, eu não sei, assim, passou a cerimônia, parece que tudo fez mais sentido, além do que já fazia muito sentido, né? Porque pra quem tá dentro da igreja, sabe que faz muito sentido aquilo, né? O servir, Exato. o estar ali disponível e fazer a vontade dele. Agora, quando você passa por um sacramento, porque querendo ou não, eu fui batizado, fiz a crisma, então talvez são datas até que a gente não, pelo menos pra mim, eu não lembro da sensação, não lembro da importância que tinha na época, né? Mas hoje em dia o sacramento tinha um peso muito grande, né? Então essa sensação de estar casado hoje é muito boa, assim, pra quem tem dúvida, ou tá se enrolando, né? Como eu falei, tá namorando 10 anos aí, ou tá só pensando na parte financeira e tudo mais, vale muito a pena. É tipo um Oi São José. Muita oração. E eu acho que eu venho falando já desde o Despertai, né? Sobre os bastidores que ninguém vê. Pra fazer o Despertai teve muito bastidor. Que a gente chorou, a gente sofreu. E ninguém vê, todo mundo vê É muita humilhação pelo É reino. muita humilhação pelo reino. As pessoas veem um evento e falam, nossa, que evento. Ou muitas pessoas falaram pra gente da cerimônia, né? Da nossa cerimônia. Mas eu até partilhei também com o padre. As pessoas falaram da cerimônia, mas ninguém viu o bastidor que a gente passou e todo o processo que a gente passou pra chegar na cerimônia. E às vezes, muitas vezes é um processo doloroso, né? E eu acho que pra quem tá passando por esse processo, pra quem tá, não só talvez nesse processo de noivado, mas em qualquer processo difícil da vida, sabe?
Às vezes a gente acha que nunca vai chegar aquele dia que a gente tanto sonhou. Mas esse dia chega, porque chegou pra gente, né? E chegou da melhor forma possível e muito mais do que a gente sonhou. Então, às vezes, aquele processo é um momento que você precisa se preparar pra que chegue aquele dia que você tanto sonhou e que Deus preparou pra você. Meus queridos, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês por estarem aqui e principalmente dando testemunho da vida e da história de vocês. Este episódio ele é sobre fé, sobre confiança, sobre vida de oração e principalmente buscar sonhar aqueles que são sonhos de Deus. E você, que está vivendo um processo de discernimento daquele que é o seu estado de vida, não deixe de entrar em contato aqui, seja pelo Convocação, seja pelo perfil da Diocese de Blumenau, ou até mesmo com cada um de nós, ou da Pastoral Vocacional da nossa Diocese, que eles irão encaminhar a mim para que nós possamos conversar e também discernir aquela que é a vontade de Deus para a sua vida. Deus te abençoe e até o próximo. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar este episódio com aquele que você deseja que possa ouvir este testemunho. Deus te abençoe e até o próximo.